Olá a todos, meu nome é Mércia Pandolfo. Nós vamos conversar sobre saúde baseada em evidência e como o farmacêutico pode adotar em sua prática clínica os princípios dessa ciência, né, da saúde baseada em evidência. Esse tema é relevante, principalmente se olharmos para o passado e verificarmos como eram realizados os cuidados, né, a assistência à saúde. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano tem uma preocupação em cuidar de seus doentes, mas estava muito associada naquela época, né, nos princípios dos tempos, a doença a um problema do espírito, né? Estava sempre muito associada às questões do espírito e, portanto, a sua cura também passava necessariamente pela cura da alma, né? Isso foi evoluindo, a gente teve momentos ao longo da história da humanidade, momentos mais evolutivos, como nos grandes pensadores da Grécia, mas a gente também teve momentos muito que retomou para essa questão da teologia, né, interferindo na ciência, como aconteceu na Idade Média, e depois um resgate, né, no tempo mais recente, né, isso vem sendo mudando e foram introduzidos outros elementos para tratar as doenças, né, é, para tratar as doenças e alcançar as curas, alcançar a cura. Mas essa progressão, essa evolução que veio acontecendo, ela também não foi tão muito simples, né? Também não muito lógica. Então, a gente tem vários exemplos aí na história, como no início, lá por volta do século XVIII, né? Um médico inglês, Benjamin, ele tratava as doenças, ele achava que os problemas de saúde mental era uma questão de falta de sangue no cérebro, e ele usava métodos bastante controversos, né, para tratar as pessoas com saúde mental, como pendurar essas pessoas de cabeça para baixo e ficar deixar essas pessoas por horas de cabeça para baixo para tentar oxigenar o cérebro, ou a utilização de uma cadeira calmativa, né, uma cadeira sedativa, onde que ele colocava o paciente, amarrava esse paciente e deixava lá e colocava a sua cabeça numa caixa de madeira e deixava ele por horas lá para ele se acalmar, né? Então esses métodos vêm sendo utilizados, o uso de água radioativa para enxaqueca, né? Mas você fala, nossa, mas isso é lá no século XVIII, né? Mas isso melhorou? Não, a gente tem exemplos ainda no século XIX, né? Na década mais ou menos de 50, 60, em que os médicos prescreviam para as gestantes fumarem, né? Que se elas fumassem, isso contribuía para que o feto nascesse de baixo peso e assim facilitaria no parto, né? Então a gente tem vários exemplos na história mostrando aí esses métodos que são bastante controversos, sem nenhuma evidência e alguns hoje até comprovadamente mais maléficos do que benéficos, né? Mas a gente observa também que com René Descartes, né, um filósofo que traz então o racionalismo, né, da Idade Moderna, ele é apontado aí como um dos precursores desse racionalismo na Idade Moderna, né? E no seu discurso sobre o método, ele estabelece regras para a ciência, né? É, entre elas, a evidência, a análise e a síntese. A evidência é de que só pode acreditar aquilo que é verdadeiro, né? A gente só pode considerar como evidência aquilo que é verdade. E para você determinar se algo é verdadeiro ou não, você tem que se despir de preconceitos e evitar a prematuridade. Então você tem que observar com muita calma, com muito desprendimento e para realmente comprovar se aquele fenômeno, aquele objeto, aquele ato, fato é realmente uma verdade. Para isso,
Aí ele utiliza a regra da análise, né? A análise, essas evidências são utilizadas na análise, e a análise é que pega então um fenômeno, esse objeto a ser estudado, divide ele em partes e estudam as partes separadamente, profundamente, né? E é a soma desse conhecimento das partes é que vai dar então a ideia do todo. E a terceira regra, a síntese, né, que é pegar todos esses dados, né, que foram pautados a partir de evidências, que constrói então o relato, né, e pode compreender o fenômeno, né, e assim ele acreditava que a ciência poderia ser feita. E a ciência como é um conjunto de conhecimentos sistematizados, adquirido via observação, identificação, pesquisa, explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metodicamente e racionalmente, né? Então, a ciência é o conjunto de conhecimentos. E como é que é esse conhecimento? Quanto que a gente tem desse conhecimento, né? Então, isso também é uma coisa que tem trazido uma preocupação nos dias modernos, porque quando a gente fala de conhecimento por volta dos anos de 1800, o conhecimento dobrava a cada 100 anos, né? No início do século XX, a cada 50 anos. Mas já no meados, por volta dos anos de 1970, o conhecimento dobrava a cada 10 anos. No ano 2000, a cada 5 anos. Hoje, estima-se que o conhecimento dobra a cada 18 meses. E em 2020, ou seja, amanhã, esse conhecimento vai dobrar a cada 73 dias. E isso é bom, mas imagine a quantidade, né, de informações, de conhecimento que hoje a gente tem que lidar em qualquer área de atuação, que eu tenho que lidar para poder dar resposta às minhas necessidades, às necessidades da sociedade. Na saúde, isso não é diferente, né? Existe um estudo publicado que levantou o número, né, de registros de artigos numa base de dados, que é a Medline, e a gente percebe que existe, em 2005, mais de 500 mil artigos publicados. Se a gente está usando essa lógica, hoje então esses artigos são mais de 1 milhão de artigos que devem ter na base de dados atualmente. Então, como é que eu vou acessar todo esse conhecimento em mais de 1 milhão de artigos publicados para que essas informações, esse conhecimento, então, guie e norteie a minha prática clínica? Bom, de tudo isso que a gente tem publicado, a gente tem artigos dos mais diversos temas e também das mais diversas construções, utilizando os mais diversos métodos. E isso traz informações que, obviamente, são todas importantes, mas que trazem evidências de maneira diferenciada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É porque hoje a evidência ela é um pouquinho diferente do que Descartes falava, porque Descartes falava que evidência era a evidência de algo que era verdade, né? De algo que era verdadeiro, e hoje a gente entende que na ciência não existe verdade. Na ciência a gente tem o que é mais aceitável como verdadeiro, até que se prove o contrário, né? Com os métodos e as técnicas que tem hoje disponível, qual é a verdade que se tem sobre um determinado fenômeno, mas aceita, entende-se que isso é um processo dinâmico, que essa verdade pode mudar, né? Então a gente trata hoje evidência como um conjunto de provas científicas rigorosas que tem o compromisso da busca explícita e honesta das melhores evidências científicas na literatura médica, para nortear as tomadas de decisão sobre os cuidados de saúde. Então a gente tem que recorrer a essas evidências, essas provas científicas que a gente tem, para ajudar na tomada de decisão. E essas evidências, né, então, entre todo esse conhecimento que está disponível, cada um desses conhecimentos, eles estão organizados em níveis de evidências diferenciadas, né?
Esses artigos todos que temos publicados, eles, por causa do método que eles são utilizados, eles trazem informações mais próximo possível do que hoje é aceito como verdadeiro, né? Depende muito do método que é utilizado. A gente vai voltar nessa pirâmide de evidência mais à frente. Mas é importante entender, então, que a evidência ela está organizada numa pirâmide né, em que estudos do tipo opiniões com experts, estudos com animais, estudos in vitro, trazem uma base de evidência importante, mas para a tomada de decisão clínica não é a melhor evidência para a gente utilizar. E aqui no topo, as revisões sistemáticas como as bases, né, as informações mais relevantes para a tomada de decisão na prática clínica. E o que a gente está falando, então, é disso, é utilizar toda essa evidência, a melhor evidência disponível para ajudarmos na tomada de decisão. Mas a decisão clínica, ela não é baseada, obviamente, só em evidências, né? A gente usa essa evidência toda disponível e vai considerar isso tudo com as preferências do paciente, né? Com as questões de financiamento da organização do sistema de saúde em que esse atendimento está sendo prestado, né? Umas preocupações hoje em dia, né, quem está no serviço público, a preocupação com as questões judiciais que isso pode estar trazendo, e etc. Então, para tomada de decisão baseada em evidência, é importante que a gente siga algumas etapas, ou então ela acaba sendo acompanhada de 3 etapas. A primeira é realmente reconhecer a necessidade da mudança da prática. Nós precisamos entender que não podemos tomar decisão com o nosso senso, com base no senso comum ou somente com a nossa experiência clínica. A gente precisa ter evidências, ou seja, as melhores evidências disponíveis que ela favoreça essa tomada e considerando também essas questões que eu acabei de falar, né, as preferências do paciente e como que o sistema de saúde pode estar influenciando nisso. Certo? Então, a gente primeiro precisa ter essa decisão. Uma vez tomada essa decisão, a gente tem que localizar as melhores evidências. Então, diante da minha prática clínica, quais são as melhores evidências para essas tomadas de decisão, para naquele caso específico. E, por último, acessando essas informações, como a gente viu, existe uma pirâmide de evidência, buscar as evidências mais robustas, né, para essa minha tomada de decisão. Então, eu vou buscar dentro daquilo que eu conseguir, né, resgatar de evidência, eu vou utilizar aquela que tem a maior força de evidência. Então, como é que a gente pode localizar as melhores evidências? Onde estão essas evidências que a gente está falando aqui o tempo todo, né? A gente tem aí um caminho, né, uma bifurcação para a gente tomar. Então, a minha pergunta, antes da gente tentar localizar essas evidências, é perguntar: para que você quer essas evidências, né? Como que você vai utilizar? Com que finalidade você vai utilizar essas evidências? Então, você pode ter várias finalidades. Você pode estar ali na sua prática diária para uma tomada de decisão rápida, onde que você está com o paciente, ou você tem poucos dias para dar resposta para o paciente, né? Então, e são respostas mais breves. Ou você está com um questionamento que envolve um grupo de informações mais complexas, que envolve dúvidas mais complexas e que requer um grau de aprofundamento maior. Então, a primeira caminho a seguir é identificar em que situação você se encontra para então buscar essas evidências. Vamos imaginar então que nós estamos aqui o primeiro caminho, na primeira situação é quando eu estou na prática diária. Então, você está ali, né, no seu dia a dia, no balcão da farmácia, né, e você recebe uma prescrição, e na prescrição você tem que orientar como vai ser trabalhado durante o curso. Você precisa orientar o paciente, né,
com base nas maiores evidências. Então, você vai fazer a análise técnica da prescrição e depois, na sequência, você vai fazer a análise farmacêutica dessa prescrição. E para a análise farmacêutica dessa prescrição, você tem a informação, você vê que tem dois medicamentos, o Topamax e a Lírica, né, que é o topiramato e a pregabalina. E aí você precisa entender como que esses medicamentos vão funcionar, né? Vamos dizer, quais são o impacto desse medicamento na vida da senhora fulano de tal e como que a gente deve orientar esse uso desses medicamentos para que eles alcancem os melhores resultados. Então, eu preciso de algumas informações básicas desses dois medicamentos para que eu possa fazer, então, essa análise farmacêutica de uma maneira mais precisa possível, né? Então, para essa prática diária, a gente pode recorrer a algumas bases de dados, né? Que trazem informações para o farmacêutico, para os profissionais de saúde. Essas bases de dados é um grande progresso na vida da gente. Elas até um bom tempo atrás elas eram bastante restritas, porque elas são bases de dados pagas, né, usadas por assinatura, e não era todos que tinham acesso a elas, mas hoje, através do portal Saúde Baseada em Evidência, todos os profissionais de saúde podem se cadastrar e pode ter acesso, então, a uma base de dados bastante robusta sobre essas informações. Em último caso, a gente pode usar as monografias dos produtos, né? Então, a bula ou outras informações assim, para trazer algumas respostas. Mas a gente deve buscar sempre essas evidências através dessas bases de dados, como a gente tem no portal de saúde de evidência. Aqui eu trouxe o destaque de algumas delas, a 5-Minute Consult, o Micrometrics e o Dynamed. Infelizmente, o Micrometrics não está disponível, né? É uma base de dados excelente, magnífica, fantástica. Ela traz um conjunto de informações, um consolidado de informações muito rápido para a gente e de excelente qualidade, mas infelizmente o seu acesso está indisponível via portal de evidência. Mas a gente pode alcançar o Micrometrics através de aplicativos. Então, a gente pode baixar os aplicativos da Micrometrics Drug Reference e o Micrometrics Drug Interação, e eu tenho incompatibilidade, e você pode usar essas senhas, né, que são disponibilizadas, né, para o Drug Ref e o Interações, usar essa senha, e para o Micrometrics Incompatibilidades, você pode usar essa senha, né. O 5-Minute Consult é uma nova base de dados. Infelizmente ainda, né, ele está em fase de teste, então ele está disponível, mas você só acessa uma vez, mas vale a pena dar uma entrada e conhecer toda a potencialidade dessa base de dados. E eu acho também que entrar vai ser um indicador para o portal de evidência contratar ou não a 5-Minute Consult. Eu achei bastante interessante essa, mas eu não vou me detalhar sobre ela porque ela não está disponível. E eu vou então me ater um pouco aqui na Dynamed. Então, como é que eu faço para acessar o portal? Então, eu faço o registro, eu vou no site, né, do portal baseado em evidência, que é esse site aqui, eu faço o meu registro e a partir daí eu tenho então o acesso a essa base de dados, né? Esse portal. Esse portal está disponível para quem? Para quem está nas universidades públicas e para os profissionais da área da saúde, que podem fazer o seu cadastro com os seus respectivos números, né, de inscrições em seus CRFs. Mas é um canal de base, é um portal bastante simples, né? Ele é um metabuscador. O que é um metabuscador? É uma ferramenta que você colocando algumas palavras, ele busca já em várias outras bases de dados para trazer as informações, né? E ele já traz com um filtro de evidências, né? Então, você tem informações sobre o portal que vai poder te ajudar e ele disponibiliza, então, várias bases de dados. A gente tem aqui a BVS, que é
um portal também para um buscador, né, para pesquisas na área de saúde. A BVS ela traz artigos, além do Medline, ela traz também artigos da Lilacs, que são então produções latino-americanas. A gente tem as BVS especializadas, né, vamos colocar assim, que são da enfermagem e da odontologia. Então, quando você vem dentro dessas áreas, você já traz então algumas coisas mais relacionadas a essas áreas. Tem bulário eletrônico. O Care Notes era também uma outra base de dados bastante interessante, que ele trazia um resumo de informações que seriam importantes que os pacientes conhecessem, né? E de uma forma bastante sintética. Ele trazia um conjunto de informações e orientações que eram bastante valiosas para os pacientes, mas infelizmente também não está disponível, né? Então vocês vão olhar aqui, passeiem por essas bases todas que estão disponibilizadas, né, para todos eles. A gente vai aqui dar uma olhadinha um pouco mais em Dynamed, né, ou como é que funciona o Dynamed. O Dynamed, você tem aqui um tutorial que vai te ajudar a você explorar, tem até na forma de vídeo, né, que vai poder te ajudar a explorar, mas ele é bastante simples de estar manuseando. Então o passo é acessar então a base Dynamed. E aqui você tem a opção, né, de buscar. Olha, tá vendo novamente aqui, ó, você tem tutoriais, né, que pode te falar detalhadamente como é que você pode utilizar. Então você tem aqui essa barra de ferramentas, né, como colocar isso no teu smartphone, cartas, né, de atualizações, né, as últimas atualizações realizadas. Temos calculadoras médicas que são bastante interessantes, né, para alguns casos aí vocês explorem essas calculadoras, né, ela é muito boa na hora da prescrição e do acompanhamento farmacoterapêutico. Mas você pode vir aqui e colocar então um medicamento que você procura. Então, topiramato é algum que a gente aqui tá errado. Topiramato, isso. Então, um dos medicamentos é o topiramato e eu quero conhecer um pouquinho sobre ele para ver quais são as informações que eu tenho que passar para o meu paciente. Então, ele vai me trazer, olha só que bacana, ele vai me trazer quais são as dosagens que a gente utiliza nos pacientes, né? Para mim ver se aquela prescrição, a dose prescrita, ela está condizente com as recomendações internacionais, né? Ela traz também algumas, então olha só, então aqui ele traz como administrar o medicamento, algumas informações, né? Quando cápsula, quando em comprimidos, né? Qual é a dosagem recomendada, então, para desordens de convulsão, em monoterapia, e aí vai trazer quais são as dosagens que são recomendadas, né? Então, inicialmente a dose recomendada é de 25 miligramas diariamente por uma semana, e isso vai aumentando, né, de 25 miligramas durante as próximas semanas até você atingir uma dose diária aí de 50 miligramas por dia, né, que é ou maior, né, ou mais vezes. Então você pode seguir. Então olha só, ele recomenda então que o topiramato seja introduzido gradativamente, né, de 25 miligramas, e que vai sendo administrado progressivamente até atingir a dosagem recomendada, preconizada. Então na primeira semana 25 miligramas, na segunda semana 50 miligramas e assim por diante, sucessivamente, até você conseguir a dosagem diária máxima que você quer, né? Que é 400 miligramas. Ou, né, dependendo do que você, de cada paciente. Então, ela traz informações sobre a dosagem para você olhar se aquela prescrição está dentro desse valor preconizado. Traz também bastante informações de limites, aqui você pode explorar todas essas informações. Traz interações medicamentosas, então com que esse medicamento pode interagir, né? Traz alguns comentários, né, de conduta que você deve ter com essas interações, né?
Então, você tem aí várias opções, para isso ela traz as mais importantes. Tem algo importante aqui, que são as precauções e os efeitos adversos, né? Os cuidados que a gente tem que ter e os eventos adversos que a gente, né, com esse medicamento. Então, os riscos, né, de suicídio que pode estar acontecendo, não existe nenhuma contraindicação, mas existe algumas precauções. Então, cuidado em caso de acidose metabólica, cuidado com o efeito neuropsiquiátrico, cognitivo, o risco de suicídio, né, o risco como deve ser feito o descontínuo. Então, recomendar, reforçar ao paciente a importância de não retirar o medicamento de repente, né? Porque ele precisa ser feito o desmame, né? Efeitos oculares, olha só. Olha que informação importante, né? A morbidade, a mortalidade fetal, né? Então, ele pode causar danos ao feto. Então, se é uma mulher na idade fértil, ela deve ser alertada com relação a isso, né? Ela deve informar ao médico se ela tem planos de engravidar e para que seja feito um gerenciamento adequado desses medicamentos. Enfim, aqui a gente tem várias outras informações que vocês podem estar percorrendo e que podem ser úteis, né, para o gerenciamento do medicamento, né, naquele momento, no ato da dispensação. Então, você tem todas essas opções, todas essas possibilidades, né, de utilizar. A gente já falou como é que acessa, mas às vezes a gente vai ter alguma situação mais complexa, como por exemplo essa, né? Uma mulher de 35 anos, mãe de 2 filhos, de 9 e de 12 anos respectivamente, procura o serviço de atenção básica depois de um teste doméstico de gravidez positivo. Relata ter hipertensão arterial e epilepsia, em uso de captopril 25 mg 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida 25 mg pela manhã e Topamax 25 mg 2 vezes ao dia. Informa que fazia uso de Depaquene há mais de 10 anos, mas a médica o substituiu Topamax na última consulta. Porém, esse medicamento não está disponível na unidade básica de saúde e a paciente relata não ter condições financeiras para adquiri-lo. Perguntada, diz que não tem certeza da data de sua última menstruação. Relata que desde que seu marido perdeu o emprego, começou a beber, só consegue dormir com o uso de diazepam, um comprimido, né, de 10 mg a deitar. Está preocupada, pois não sentiu o bebê se mexer até agora, nega o uso de drogas, álcool e tabaco. Então, olha só, a gente tem uma situação agora mais complexa, não é mais só uma prescrição para avaliar. Então, a gente tem um conjunto de informações que traz algumas reflexões para nós. Então, é uma mulher, né? A gente tem que considerar as condições do paciente, o que ela traz de informações clínicas, né, de relatos de problemas de saúde, como hipertensão arterial, epilepsia, insônia, né? E os medicamentos que ela faz uso. Captopril, hidroclorotiazida, Topamax, embora o Topamax ela diz que ela não tem feito uso porque ela não tem condição de adquirir, mas ela tomava Depaquene, né? Sempre foi agora recentemente, então será que ela ainda tem Depaquene em casa para utilizar? Perguntada que diz que não tem certeza da última menstruação, então a gente não sabe se em confirmado com o diagnóstico de gravidez, quanto tempo ela está, né, em qual semana ela está de gestação, por causa dessas informações. Então fica meio complicado a gente tentar entender se o bebê está mexendo até agora ou não, né, por causa disso. Então, são várias informações que a gente tem nesse caso. Então, às vezes, só uma busca da base de dados não vai ser suficiente, porque a gente viu lá que o Topamax não deve ser usado em gestante, né, porque ela tem risco para o feto. Bom, mas a paciente, ela é epilética. Qual é o malefício maior? Ela ter risco de ter epilepsia durante essa gestação, ou tomar o Topamax? Então, veja que agora, para tomada de decisão, não basta só saber se o Topamax é ou não um medicamento de risco para o bebê. Eu preciso avaliar qual é o risco-benefício do uso do Topamax na gestante epilética, né? Então, a gente tem mais informações e a minha dúvida agora é mais complexa.
Então, diante desses casos, né, a gente tem aqui então o resumo, né, topiramata, insônia. Diante desse caso, eu não vou ter apenas, não vou conseguir buscar respostas apenas utilizando o sistema Dynamed, né? Eu preciso de mais informações. Para isso, então, a gente pode, quando a gente segue o segundo caminho, né, que foi apontado na frente, eu posso recorrer, então, à base, a resgate de evidências, né? Então, agora eu vou buscar outros tipos de evidências, né? Então, nós temos vários metabuscadores, ou que a gente pode chamar de BVS, de base de dados, está aqui de novo a BVS, o SunSearch, o PubMed, o Trip, né? E a gente pode buscar então informações dentro desses. O PubMed ele é um indexador que traz aí basicamente os artigos indexados no Medline, tem outras bases, mas principalmente o Medline. O BVS traz, além da Medline, ela também traz outras como a Lilacs e outras indexadores de artigos, então a gente pode buscar artigos nessas informações. O SunSearch também é um buscador como o Trip, mas eu gosto muito do Trip Database. Então, no Trip Database, eu posso vir e aí então buscar. Eu posso vir escrever topiramato. Eu preciso saber se o topiramato pode ser usado, qual é o risco-benefício de usar o toda hora eu estou escrevendo errado, desculpa. É topiramato. Isto. Eu preciso saber se o topiramato, qual é o risco-benefício de utilizar topiramato na gestante, né? Bom, quando eu coloco o topiramato, veja só, ele me resgata mais de 2.000 artigos. Então, eu vou ter que percorrer mais de 2.000 artigos, lendo aqui o título e parte do resumo, para conseguir ver qual dos artigos vai responder a minha dúvida, que é qual é o risco-benefício de usar o topiramato na gestação, né? Então, essa forma de buscar informação não é uma forma muito inteligente, ela é uma forma muito trabalhosa. Ela parece ser simples, porque eu venho e coloco um termo aqui, e esse termo, e ela me traz resgata um monte de artigos, mas isso não é suficiente para mim. Felizmente, essa base de dados aqui, ela traz uma ferramenta que é bastante interessante, que é essa ferramenta aqui, ó, ferramenta Pico. Ela consegue organizar a tua pergunta de investigação, né? De uma tal maneira que consegue buscar evidências sobre isso de uma maneira mais objetiva, né? Ela traz assim de maneira mais sistematizada, então trazendo realmente aquilo que te interessa. Então, olha só, ela organiza a informação. Tá, você quer saber sobre o topiramato, mas qual o problema e a população que você está preocupada? Bom, o que eu estou preocupada é o uso de topiramato, né, na gestação, e eu posso colocar aqui a população, né, a gravidez, né, e eu posso colocar o problema, que é epilepsia, né? Vamos colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui entre parênteses e depois eu vou explicar melhor sobre essas estratégias, tá? Qual a intervenção que eu quero avaliar? Eu quero avaliar o uso de topiramato. Vou comparar o que? Bom, vou comparar com um tratamento convencional da epilepsia, né? Por exemplo, a carbamazepina. Poderia estar comparando com ácido valproico, né? Que é o que ela estava usando, mas vou buscar outra alternativa. E que resultado eu estou preocupada? Eu estou preocupado com a teratogenicidade, né? Com a segurança, com os eventos adversos, com relação a isso. Eu não estou buscando a informação do topiramato com relação à sua efetividade, mas eu estou buscando o topiramato para saber qual é o risco dele, né, de morbidade ou de teratogenicidade no feto, né, de uma mulher, de uma gestante que tem epilepsia. Bom, aí eu organizo essas informações e ele vai me buscar, então, evidências nisso. Olha só, reduziu bastante. Ele me trouxe 110 estudos, né, do uso, então, de monoterapia, tratamento monoterápico da epilepsia em grávidas, né? A questão da malformação congênita, os resultados de malformação congênita na criança. Beleza, olha só.
como que trouxe essa informação. É isso tudo que eu queria. E é bacana dessa base porque ela traz, inclusive, qual é o nível de evidência que esse artigo está. Então, olha só, ela está me falando que ela é uma revisão sistemática. E lembra, a revisão sistemática está lá no ápice das evidências. Então, a gente tem vários outros estudos aqui. A gente tem aqui, ó, um estudo de acompanhamento clínico, ensaio de acompanhamento. Então, ele é um resultado, é uma evidência? É, mas ela está aqui na base da pirâmide. Então, se eu já tenho evidências mais importantes, mais robustas, eu vou usar essas outras evidências, tá bom? Olha só, esse aqui é um estudo primário, né, um ensaio clínico, né, que utilizou então as drogas de epilepsia e a sua efetividade como primeira linha de tratamento, né? Bom, enfim, então que para mim eu acho que eu consigo responder olhando esse estudo aqui, né? Então eu vou resgatar a monoterapia, essa revisão sistemática. Olha só que bacana, ela me levou lá para o PubMed. Tá vendo como ele é o que é um metabuscador? O metabuscador, ele vai buscar a informação onde estava esse artigo. Esse artigo estava depositado lá no PubMed. Ele foi lá e buscou. E agora, quando eu toquei no artigo, ele me levou. Ele me levou para o resumo, né, para o indicador dele. Então aqui me traz o resumo. Geralmente o resumo só não é suficiente para eu conseguir as informações, ele só vai me trazer, eu vou ler o resumo para ver se realmente esse resumo vai trazer as informações que eu estou precisando, né, e se tiver eu posso vir aqui e acessar o texto na íntegra. Aqui do lado sempre fala onde o texto vai estar disponível. No caso, ele está disponível na Cochrane Library, ou você pode buscar aqui nesse outro link. E é importante que aqui ele está dizendo que ele é livre. Então, se eu clicar aqui, ele já vai me levar para o artigo, né? Todos os artigos, mestre, vai estar disponível de forma livre? Não. Alguns artigos não vão estar disponíveis de forma livre. Então, aí eu tenho que buscar esse artigo de uma outra maneira, tá certo? Muito bem. Então, ótimo. Isso daqui, com essa informação, eu consigo, então, a informação que eu preciso, né, para poder gerenciar. O Trip é uma boa base de dados para fazer isso. Bom, a gente viu que o Trip, para facilitar, ele já tem aquela ferramenta da pergunta Pico, né, que vai transformar a minha pergunta de investigação de uma forma organizada, e assim ela traz as evidências. Então, a minha dúvida era: o topiramate é o medicamento mais seguro que os tratamentos convencionais para tratar a epilepsia na gestante? Então, lá tinha ferramenta, mas quando não tem a ferramenta, eu preciso organizar essa estratégia de busca de uma outra maneira, né? Então, eu vou usar a estrutura Pico, então a população e o problema gestante, epilepsia, a intervenção topiramato, o comparador, posso usar a carbamazepina ou ácido valproico, os resultados e o desfecho que eu quero é a heterogenicidade, a morte fetal. Então, como é que eu vou organizar essa pergunta para outra base de dados? Então, eu vou colocar, então, o problema sempre tem que ser nessa ordem, ok? Então, eu vou colocar, gestante e epilepsia. Só que quando a gente vai para gestante e epilepsia, eu posso usar esses nomes, e aí eu vou usar em inglês, porque as bases de dados estão em inglês, indexadas em inglês, então eu preciso usar em inglês. Se eu não tenho facilidade, eu tenho que tentar me superar nesse sentido, né? Eu tenho que transpor essa dificuldade, porque para a gente fazer prática de qualidade, a gente precisa pelo menos ler inglês, tá? E ler inglês não é tão difícil, mas a gente precisa fazer isso. Então, eu vou usar aqui as palavras pregnancy, ou posso usar gravidez ou grávida, né? Porque às vezes algum estudo não vai estar com a palavra pregnancy, vai estar pregnant. Aí eu coloco pregnancy ou pregnant. O que você achar dentro disso para mim serve. E olha, eu coloco entre parênteses porque eu quero que ele primeiro me procure entre esses termos, tudo onde tiver gravidez ou grávida, então ele vai trazer a somatória desses artigos, né? E ele vai cruzar a somatória desses artigos com a somatória desse outro conjunto de artigos, que é epilepsia ou convulsões. Então, tanto faz artigos que estão me trazendo epilepsia ou artigos que estão tratando só da convulsão. E eu vou cruzar esse conjunto de dados com topiramato,
E eu vou cruzar isso tudo com carbamazepina e valproato. Então, veja, quando eu venho da população problema, aqui dentro eu uso OR, né? Então, olha aqui, pregnância e pregnant epilepsia é OR. E aqui dessa categoria da população para intervenção, eu uso AND. Mas nesses buscadores, se eu não coloco nada, eu posso colocar o AND aqui entre esses conjuntos. Mas se eu não coloco nada, ele já subentende que é um AND. Então, dentro da categoria, eu uso OR, o operador booleano OR. Entre essas categorias, eu uso o operador booleano AND, mas eu não preciso necessariamente colocar o AND. Basta eu deixar em branco que os buscadores já entendem que é AND. E aí, eu vou colocando, então, organizando. Veja, quando eu chego aqui, ó, eu quero como resultado teratogenicidade ou malformação congênita ou morte fetal, qualquer uma dessas de artigos que tragam essas informações, lógico, interseccionado com esses outros aspectos que eu estou colocando, me atende. Bom, uma vez resgatada as informações, as evidências, eu preciso ver quais são as evidências, eu tenho que olhar criticamente para essas evidências, né, para ver quanto que elas são fortes o suficiente para embasar a minha decisão clínica, certo? Então, a gente retoma aquelas bases, aquela pirâmide de evidência, como eu falei. Eu introduzi aqui uns estudos transversais, eu vou falar rapidamente sobre eles, só para vocês entenderem. Então, há primeiros estudos, né, parte em estudos em animais, estudos in vitro, ele traz um bom suporte técnico para que os outros estudos sejam desenvolvidos. O relato de casos são aquelas situações em que você vê algo e não encontra nenhuma descrição na literatura sobre ele, mas existe um forte indício, né, da ocorrência dele e eu preciso registrar. Então, por exemplo, uma vez no hospital, a gente foi procurada lá pela equipe do berçário neonatal, em que havia havido um acidente na veinha de um paciente, né, do berçário, e a gente foi ver realmente por onde percorreu um medicamento, foi administrado endovenosamente, e aí tinha por onde percorreu o medicamento, o caminho da veia estava todo roxo, né? Então havia ocorrido vazamento, né, do sangue das veias do vaso, da luz do vaso sanguíneo para o interstício. E a criança tinha usado fenobarbital injetável. E a gente foi buscar por que aquilo teria acontecido. Então, a gente foi buscar todas as evidências disponíveis no momento para tentar explicar aquele fenômeno. Então, a gente não encontrava em lugar nenhum as informações. O que a gente encontrou foi um relato de caso, né? Então, um caso que descrevia a ocorrência desse tipo de fenômeno que coincidia com o que tinha acontecido com esse bebê numa outra instituição. Aquilo deu uma luz e que associava aquilo lá à cristalização do fenobarbital no interior da veia. Então, aquele relato de caso serviu como uma base para entendermos o que estava acontecendo com aquela criança. Então, o relato de caso, ele traz informações, descreve o processo, o que aconteceu, o fenômeno, traz uma riqueza. O relato de caso tem que trazer uma riqueza dos relatos para que aquilo possa subsidiar estudos futuros, né? E aí a gente tem estudos transversais, que são estudos que mostram alguma coisa no momento, descreve bem, né, traz o caso controle, estudo de corte e assim por diante. E aí a gente vai ter então os dois que estão aqui no topo da pirâmide, que são os ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Então a gente vai procurar sempre que possível, para basear nossas tomadas de decisão, né, o topo da pirâmide, né?
Os ensaios clínicos, eles são utilizados geralmente para demonstrar a efetividade, a eficácia, a eficiência e segurança de tratamentos, de programas de saúde, etc. Tá certo? Então, ele vai mostrar isso. Então, ele precisa também ter alguns critérios de qualidade para que ele seja um bom ensaio clínico. E um dos preconizados é que seja randomizado, ou seja, o paciente não sabe qual tratamento ele está sendo submetido, o médico que está avaliando não sabe, é feito de maneira aleatória, não é feito de maneira, esse paciente é menos grave, eu vou alocar nesse grupo, o paciente mais grave eu vou alocar, então isso vai causar um viés. Então, a randomização, que é aleatória, são os melhores tipos de ensaios clínicos, né? Então, ele vai trazer para a gente estudos de efetividade, eficácia, eficiência e segurança. E a gente tem aí as revisões, né? Revisões sistemáticas. E aqui eu chamo a atenção de vocês para diferenciar os tipos de revisão, porque o que está aqui na base de evidência são as revisões sistemáticas. A gente vai encontrar outros tipos de revisão na literatura, que são as revisões narrativas. Qual é a diferença da revisão sistemática da revisão narrativa? A revisão sistemática, aqui tem um exemplo dela, ela traz no seu método a descrição exata de como que foi feita a busca, a seleção e a análise dos artigos resgatados. Então, na revisão sistemática, procura-se esgotar o assunto, o tema, tentar resgatar todos os artigos publicados sobre aquele tema, de maneira imparcial. Então, o autor não escolhe qual artigo que vai ser analisado, ele resgata todos os artigos que vai corroborar ou até mesmo negar a hipótese dele, não importa, ele vai resgatar todos os artigos de uma maneira sistematizada para que não haja nenhum tipo de viés. Ele deixa claro como é que vai ser a análise do estudo, né? Como é que serão feitas as análises daquele material encontrado. Então, olha só, ele traz os resultados. Então, aqui foram resgatados todos esses artigos, que depois de sendo tratados dessa maneira, restou 11 artigos, né? E aí ele vai trazer os 11 artigos e vai trazer quais as informações que esses artigos trazem e quais as informações realmente são interessantes e as conclusões, né, que a gente estuda de acordo com o objetivo do estudo, da revisão sistemática, ok? A outra situação são as revisões narrativas. A revisão narrativa, ela já tem um outro objetivo. A revisão narrativa geralmente é elaborada por um pesquisador que tem um conhecimento sobre a área e ele quer ajudar, ele quer esclarecer, né, mostrar um ponto de vista, alguma informação que ele acha importante, relevante, de uma maneira trazendo o que a literatura publica sobre determinado tema. Então, é uma busca direcionada, né, e ele vai trazer. Veja, quando você pega uma revisão narrativa, ela não tem nem ela não traz a metodologia, ela já entra trazendo o resumo, né, trazendo o que os artigos falam, né, o que é evidência, esse era o objetivo dele, né, a medicina baseada. Então, ele já vai trazendo o que a literatura traz sobre aquele tema que ele escolheu, que é educação para a saúde baseada em evidência, certo? Então, essa é a diferença entre os dois tipos de narrativa. Então, quem está aqui no topo da evidência é a revisão sistemática, que é uma revisão sem o viés do pesquisador. Bem, aqui a gente finaliza a nossa aula. Tem 2 materiais que estão disponíveis na plataforma, né, que é o Guia Prático de Medicamento Baseado em Evidência, que detalha um pouco mais, né, para quem gostou do tema, do assunto, e a Saúde Baseada em Evidência, que é uma apostila de um curso promovido de um curso EAD, que vocês podem também estar acessando, que está lá na plataforma para uso de vocês, ok? Muito obrigada pela atenção.